vamos ler 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você lhe pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Amém? Pai, aplique a Tua palavra em nossos corações, fale conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? No início deste ano, nós oramos por mais de 15 dias sobre muitos pedidos de orações, projetos de vida. Nós queimamos esses projetos ao final, e nesses projetos de vida, nós sabemos que tinha sonhos, muita esperança, muita expectativa. O problema é que em algum desses projetos, ele tinha algum problema. E aí alguém pode dizer assim: mas que problema, Márcio? Eu coloquei neste projeto aquilo que eu preciso. Eu coloquei talvez uma cura, eu coloquei a salvação de um marido, de um filho, eu coloquei neste projeto de vida uma compra de um carro, uma compra de uma casa, a conversão de um familiar, a libertação de familiar. Aonde há um problema num pedido como esse? O problema não está no que você pediu, mas em que algumas pessoas deixaram de pedir, deixaram de colocar. Não porque se esqueceram do pedido, mas porque talvez não acredite mais que seja possível viver algo nesta área.
Alguns não colocaram alguns pedidos, porque diz assim, não, isso daqui não há mais possibilidade, isso daqui não é para mim. Então não é que você não esqueceu, é porque você talvez não acredite mais, e justamente é sobre isso que eu quero falar, para que Deus restaure os seus sonhos, independente do tamanho que ele seja, ou do que tenha acontecido. Eu quero incentivá-lo a trazer de volta alguns sonhos, e colocar nas mãos de Deus, porque o Deus que nós servimos, para este Deus não há impossíveis, para o Deus que nós servimos não há nenhum casamento que seja irreversível, que não tenha recuperação, não há nenhuma doença incurável, não há nenhuma porta que possa permanecer fechada, porque Lucas 1,37 diz que Ele é Deus do impossível, Ele é poderoso para mudar qualquer realidade, assim como Ele fez com José, da noite para o dia Ele mudou a vida de José, assim como Ele fez com uma mulher que estava no templo um dia e teve um encontro com Jesus, uma mulher que era doente, vivia encurvada por 18 anos, e imediatamente após ter um encontro com Jesus, ela foi curada. Não importa quanto tempo, não desista dos seus sonhos. A Bíblia nos conta que Abraão esperou por 25 anos para ter um filho e viveu aos 100 anos de idade. A Bíblia nos conta que um dia um paralítico no tanque de Betesda, 38 anos, esperando para ser curado, tem um encontro com Jesus e é curado. Caleb ficou 45 anos para viver o seu milagre e viveu. Então, não desista dos seus sonhos. O texto que nós estamos vendo aqui conta a história de uma mulher que ela se chamava Ana e ela era estéril. Ela tinha um marido que a amava demais, se chamava Eucana. Por ela não poder dar filhos para o seu marido, segundo a lei do antigo naquela época, este homem poderia ter uma outra mulher para que pudesse lhe dar descendência. Ele tinha então uma outra mulher chamada Penina. Penina tinha dado filhos a Eucana. Mas a Bíblia nos diz que Ana era estéril. E se nós olharmos o sonho de Ana, Ana vai no templo, ela vai orar, ela vai pedir para Deus o seu milagre. O pedido de Ana é um pedido legítimo. Ela queria um filho, ela queria ser mãe. Toda mulher quer ter um filho, toda mulher quer ser mãe, toda mulher quer amamentar. O sonho de Ana era legítimo. Ana, se vivesse nos dias de hoje, qual seria a situação de Ana na igreja? Imagine Ana na igreja no dia de hoje. Se Ana estivesse na igreja, alguma irmã podia chegar para ela e dizer assim, Ana, vem cá, eu quero dizer algo para você, você é estéril, faz o seguinte, pegue a árvore genealógica da sua família e tente achar, deve haver alguma maldição escondida, hereditária, talvez alguém lá atrás não teve filho também, talvez algum familiar não teve, pode ser uma maldição hereditária. Se Ana tivesse amigas como Jó tinha, iam dizer assim para Ana, Ana, é impossível uma mulher que ama a Deus, que busca a Deus, que serve a Deus, não ter filhos, você deve estar em pecado, você precisa se arrepender do seu pecado, confessar os seus pecados. Se ela tivesse amigas como Jó, se ela fosse membro de uma determinada denominação de uma igreja, iriam dizer assim para ela, você precisa participar da sessão de descarrego, porque talvez tenha um demônio amarrando o seu ventre. Mas o problema de Ana, meu irmão, minha irmã, não tinha a ver com maldição, não tinha a ver com pecado, não tinha a ver com demônios. O problema de Ana tinha a ver com Deus. Esta é a questão. Porque verso de número 6 vai dizer assim, e porque o Senhor a tinha deixado estéril. Pergunto para você, a esterilidade de Ana era por causa de pecado? Não. Era por causa de demônios? Não. Era por causa de maldição hereditária? Não. Tinha a ver diretamente com Deus. Deus cerrou a madre de Ana. Deus adiou o sonho de Ana. Foi Deus. E por que Deus estava adiando os sonhos de Ana? Por que Deus assim permite que alguns sonhos nossos sejam adiados? Talvez você esteja esperando uma cura há muitos anos. Talvez você esteja esperando a libertação de um filho. Talvez você esteja esperando uma virada na sua área financeira, familiar, e não acontece. E você pode pensar, será que é maldição hereditária? Será que é demônio? Será que é legalidade? Será que é pecado? Talvez não. Talvez seja simplesmente Deus adiando os seus sonhos. E por mais que sejam legítimos, porque o sonho de Ana era legítimo. Uma mulher que queria ser mãe, que queria ter filhos, um sonho legítimo. Queria deixar o seu marido feliz, ter descendência nessa terra. Talvez seu sonho seja legítimo. Você talvez
queira casar-se, você queira ter filhos, você queira ter uma estrutura financeira para ter uma bênção na sua casa, você talvez queira ver um filho liberto, um marido aos pés de Jesus, e porque talvez o Senhor esteja adiando os seus sonhos. Em primeiro lugar, por que Deus adia sonhos? Para que Deus seja o primeiro em nossas vidas. Por que Deus estava adiando o sonho de Ana? E por que talvez Deus esteja adiando os sonhos de você, aqui, de alguns aqui nesta noite? Sabe por quê? Porque nós vivemos uma geração onde as pessoas buscam a Deus não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode dar. As pessoas não buscam a Deus porque Ele é o Salvador, Ele é o Deus maravilhoso, Ele é Deus eterno. Não, as pessoas buscam a Deus pelo que Ele pode dar, achando que a igreja e o mundo espiritual é um supermercado. Eu vou, eu quero. Não, talvez seja esse o seu problema. Talvez este era o problema de Ana. O que Ana queria? Ela queria um filho para ser seu filho. Ana, nós vimos o texto que, como ela era estéril, a sua rival Penina tinha filhos e humilhava ela, zombava dela. Agora, qual era o sonho? O que Ana desejava? Eu preciso ter um filho para provar para Penina que eu também tenho, para dizer para Penina que eu também consegui, que eu também tenho um filho. Ela não queria um filho para a glória de Deus, ela queria talvez um filho para provar algo para alguém. E tem muita gente assim, tem gente pedindo para Deus honrar, para Deus dar dinheiro, para Deus abrir porta de emprego, para dizer assim, eu vou provar para o meu sogro, que um dia quando eu fui tirar a minha esposa de casa, ele me disse assim, rapaz, você não vai conseguir sustentar ela, talvez você não vai conseguir dar o que eu posso dar dentro desta casa, e aí você tirou, e aí você está esperando essa virada, Deus, o Senhor precisa me honrar, eu preciso ter, para mostrar para o meu sogro, lá que há 20 anos atrás, ele disse algo. Então você não está querendo ser abençoado para abençoar outras pessoas, para que a sua casa seja abençoada, mas para mostrar para alguém. É uma mulher que quer ter uma vida abençoada para mostrar para a mãe, para provar para a mãe que ela consegue sustentar a sua casa, ela consegue educar a sua filha. Tem gente que quer romper financeiramente na vida profissional para mostrar para o ex-sócio que ele venceu também na vida. Então, qual é a sua motivação? A sua motivação maior e primária tem que ser para a glória de Deus. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que Deus talvez tenha adiado o sonho de Ana? Em segundo lugar, para entender que tudo que temos veio de Deus e é para Deus. Ana tem um filho, ela entende e ela devolve para Deus. Ela entende que tudo vem de Deus e é para Deus. Se Ana, ela tivesse talvez, ela depois teve que entender isso, mas talvez qual seja o perigo? Por que Deus tratou com ela? Porque ela podia pegar esse filho e transformá-lo num ídolo. Transformar num ídolo. Este é o perigo. Tem muita gente que querendo as bênçãos de Deus e quando chega as bênçãos de Deus se torna um ídolo, que o afasta de Deus. Tem gente que pede para Deus um emprego, aí Deus abre a porta, tem um emprego abençoado, você não vê mais o irmão na igreja, porque ele não tem tempo, porque agora ele está trabalhando muito. Aí ele ora para Deus dar uma casa na praia, para Deus dar um sítio, aí ele some da igreja, porque ele está muito ocupado para cuidar das bênçãos, e Deus não trabalha assim, Deus não age desta maneira. Sua casa, sua família, seus filhos, tudo que você tem veio de Deus e é para a glória de Deus. Quando você entender isso, seus sonhos vão se cumprir, sua vida vai andar mais rápido, entendeu? É isso que era o problema talvez de Ana. Por que Deus talvez tenha adiado o projeto de Ana? Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Esta é a questão. O que Ana queria? Ana queria um filho. O que Deus tinha para Ana? Deus tinha um filho, um juiz, um sacerdote, um profeta em Israel. Isaías 55:9 diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Talvez você esteja vivendo, não esteja vivendo alguns sonhos, talvez seus sonhos não estejam chegando, não se desespere, Deus está no controle, mas no tempo dele vai vir algo maior do que você pode esperar.
Você se lembra da história de José? José foi vendido como escravo, ele ficou 2 anos na cadeia. Quando ele revela o sonho do copeiro, o copeiro está saindo da prisão. Qual é a palavra de José? Não se esqueça de mim, por favor, me tire daqui. Ele deve ter ido orar para Deus. Deus, toca naquele copeiro, para que ele consiga falar com o faraó, para que o faraó me tire daqui. Se Deus tivesse atendido o desejo e a oração de José naquele dia, naquele período, ele seria apenas mais um lavador de copo, ele seria ajudante do copeiro. Agora Deus estava trabalhando naqueles 2 anos, a subida de José na rampa, porque o plano de Deus era maior para a vida de José. Você crê que o teu plano de Deus é maior para a tua vida? Então, meu irmão, não apague os seus sonhos, volte a sonhá-los, porque Deus não está atrasado, Ele está caprichando com o teu sonho em nome de Jesus. É assim que Deus trabalha. Ana precisou entender o trabalhar de Deus. Quando ela entende o trabalhar de Deus, e neste processo, Ana, para viver o seu milagre, ela vai ter que entender essas coisas, mas também ela vai ter que lidar com 3 assassinos de sonhos, e que nós precisamos vencê-los sempre. Olha só, o primeiro assassino ou ladrão de sonho se chama voz do desânimo. Diga assim, voz do desânimo. Porque você tem sonhos, você entrou o ano cheio de expectativas, talvez alguns você não creia mais, mas muito cuidado com o ladrão de sonhos, com o assassino de sonhos, e o primeiro dele é a voz do desânimo. Olha o verso de número 6 e 7. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Ela não podia ter filhos, ela tinha uma rival que se chamava Penina, que tinha filhos, e ela não estava apenas satisfeita em ter filhos Penina, ela queria provocar Ana, ela queria humilhar Ana, ela queria cutucar na ferida de Ana. Você não conhece gente assim? Que faz tudo para te ver mal? Que não vê a hora de uma oportunidade para dar uma cutucada na sua rede social, para jogar algo para você, para te ver triste, para te ver chorando? Olha o que diz a Bíblia: a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Tem gente que faz de tudo para te ver aborrecido, faz de tudo para te ver de cabeça baixa, faz de tudo para te ver desanimado da vida. Meu irmão, no nosso caminho vão surgir esses ladrões de sonhos, esses assassinos de sonhos, que vão tentar dizer: quem é você? Quem você pensa que você é? Olha, isso daí não vai dar certo não, isso daí é fogo de palha, já acaba. Eu já contei, eu estava contando esses dias lá para uma pessoa lá no meu escritório. Quando eu fui mudar o escritório para onde nós estamos hoje com a imobiliária, há quase 20 anos atrás, nós estávamos na reforma do prédio lá, nós estávamos adaptando para entrarmos com a imobiliária, e passou um conhecido, disse assim: Márcio, o que você está fazendo aí? Eu falei: não, eu estou reformando, nós estamos trazendo a imobiliária para cá. Isso daí não vai dar certo. Olha, você já sabe quem passou aqui? Aqui já teve um escritório de advocacia que faliu, depois abriu um restaurante que faliu, depois abriu um negócio que faliu, aí nada dá certo. Imagina eu, jovem na época, né? Quase 20 anos, jovem, cheio de sonhos, cheio de expectativa, num novo projeto, crescendo, avançando, e vem um camarada querendo essa voz do desânimo, dizendo: não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai dar longe. E para a honra e glória de Jesus, vai fazer 20 anos que nós estamos lá, meu irmão. Se tinha maldição sobre nós, não vale encantamento, em nome de Jesus. Quando fomos abrir a igreja Manancial da Fé, primeira palavra: está preparado para fechar? Não, meu irmão, estou preparado para celebrar o 11º ano nesse ano, em nome de Jesus. Meu irmão, nunca, meu irmão, tem gente que fala, o que era a palavra para Ana? Você nunca vai ser mãe, você nunca vai amamentar um filho, você nunca vai ter um filho no colo, você nunca vai fazer o seu marido completo. Essa era a voz do desânimo. Ana teve que dar as costas. Meu irmão, eu não sei o que você tem ouvido, mas dê as costas, porque o que vale é que Deus libera para você, vai dar certo em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Primeiro, ladrão de sonhos, voz do desânimo. Segundo, assassino e ladrão de sonhos, voz do conformismo. Isso é perigoso para os nossos sonhos. Verso de número 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana,
por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Olha agora, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Quem era Eucana? Ana chorando porque Ana não tinha filho? Eucana era um maridão. Eucana era um maridão amoroso, diz que ele dava a porção dobrada para ela, o que ele dava para Penina, o que ele dava para os filhos de Penina, ele dava o dobro para Ana. Era um maridão que amava, era o cara que levava a mulher no shopping e falava assim, bem, pode usar cartão à vontade. Era o maridão que chegava e falava assim, olha, vamos fazer o seguinte, hoje é sábado à tarde, olha, faz o seguinte, eu vou arrumar a casa, vai no cabeleireiro e fica a tarde inteira lá, fica lá à vontade. É isso que ele está dizendo. Eu senti uma inveja agora de Ana aqui, eu não sei porquê, né? Estou sentindo uma inveja de Ana aqui, estou sentindo uma inveja dos irmãos aqui de Eucana também, não é? Essa era Ana. Olha só, o contrário de Penina. Penina era a voz daquela pessoa que odeia, que quer ver o mal, quer ver a pessoa no chão, quer ver a pessoa na lama. Eucana é a voz da pessoa que ama excessivamente. E eu pergunto para você, qual é o problema de ter alguém que ama tanto? Como alguém que ama tanto pode atrapalhar? Pode, porque ele amava tanto que ele queria apagar os sonhos dela diante de Deus, queria apagar os projetos que Deus tinha para a vida dela. Não era por mal, mas era para querer proteger. Quantos pais não fazem isso ainda hoje? Esta voz do conformismo, dizem assim, filho, para que estudar fora de Mogi? Para que morar fora? Para que estudar fora? Para que fica com o papai, fica com a mamãe? Não é amor? Claro que é, mas é um amor, é uma proteção que pode estragar o futuro de um filho, o projeto de um filho, um sonho de um filho. Este era o amor de Eucana, esse era o amor, alguém que está lá trabalhando, de repente diz assim, olha, eu estou com um sonho, eu quero abrir um negócio, mas para quê? Você está tão empregado, você está bem, você pode construir um plano de carreira, já você tem uma aposentadoriazinha, fica aí, é amor, é o cuidado, que quer proteger, mas de repente, meu irmão, ele quer deslanchar, ele quer ir longe. Este era o amor de Eucana. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de voz também. Se Ana tivesse aceitado a proteção de Eucana, ela nunca teria filho. Ela poderia ter se acomodado, ficado no conformismo, ali acomodada, eu tenho um marido que me ama, eu tenho um marido que me dá tudo, tá bom, para mim tá bom. Era essa a proposta de Eucana. Ana dá as costas para essa voz. Não aceite o comodismo, porque Deus tem algo maior para a tua vida, em nome de Jesus. Sabe qual é a terceira voz que ela tem que vencer? É a voz da acusação. É um outro ladrão de sonhos, outro assassino de sonhos. Olha o que diz versos 13 a 15. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Qual é essa voz, esse assassino de sonhos? A mulher lá chorando diante de Deus, clamando, com a alma angustiada, na casa de Deus, falando com Deus. Vira o sacerdote Eli. Ele vê que ela estava ali, ela não tinha nem palavras, não saía voz da sua boca, ela só ficava mexendo os lábios, e diz assim, você está embriagada, você está bêbada. Sabe quem é a voz de Eli? É a voz daquele que não te conhece, não sabe das suas lutas, não sabe da tua trajetória, não sabe da tua aflição, mas quer dar palpite na sua vida, quer dar um pitaco na sua vida. É alguém que você lutou tanto pelo seu casamento, lutou, só você sabe o que você fez, vem alguém e diz assim, olha, começa a apontar o dedo para você, começa a te acusar, não sabe o que você passa, não sabe o que você vive, não sabe das suas dores, não sabe do seu sofrimento. É muito fácil, alguém que chega para você e quer criticar da sua educação que você deu para um filho, ou talvez porque alguém que tem uma filha jovem, que engravidou na adolescência, e alguém quer apontar de fora, não sabe quanto você já se doou, quanto amor você deu, quanto que você deixou de viver para dar o melhor para um filho, e de repente vem gente que não sabe de nada e quer dar um pitaco. Essa é a voz de Eli.
é a voz da acusação, gente que quer nos ver para baixo, gente que quer acusar sem saber das nossas vidas. Eli não conhecia as lutas de Ana, não conhecia as afrontas de Ana, não conhecia as humilhações, a vergonha de Ana. Ela também teve que dar as costas para essa voz, e ela continuou, e eu e você vamos continuar para a glória de Jesus, amém? E Ana então, ela tem que entender o tempo de Deus, ela tem que vencer tudo aquilo que tenta desanimar os seus sonhos. Mas Ana vai ter 4 atitudes que vão levá-la a viver o milagre e ter então o seu milagre. Eu quero falar então, em primeiro lugar, perseverança. Se você quer viver os seus sonhos, se você quiser viver o seu milagre, tenha perseverança. Verso 7. Isso acontecia ano após ano. Diga assim comigo, isso acontecia ano após ano. Vamos dizer juntos? Isso acontecia ano após ano. Amém? Acontecia ano após ano. Ela não tinha filhos, ela era estéril, mas todo ano ela ia à casa do Senhor, porque eles iam a Siló, era longe, não era que nós saímos de casa e chegamos no templo, mas mesmo não tendo resposta à sua oração, mesmo os assassinos tentando matar os seus sonhos, ela não desistia, mesmo triste, mesmo angustiada, mesmo amargurada na alma, ela não desistia de ser mãe, ela não enterrou os seus sonhos, ela não deixava de colocar o seu sonho no seu projeto de vida ano após ano ela buscava o Senhor. Quantos casamentos não acabaram porque faltou perseverança? Quantos filhos estão desviados porque faltou perseverança? Quantas pessoas fracassadas porque faltou perseverança? A perseverança é a chave do negócio. Quem aqui já ouviu falar do Walt Disney na vida? Quem nunca ouviu está desinformadíssimo, né? É o ET. Quem já ouviu falar de Walt Disney aqui? Todo mundo. Você sabe a história do Walt Disney, a biografia dele? O Walt Disney, ele foi demitido do seu primeiro emprego num jornal, e a alegação do RH foi falta de criatividade, falta de ideias. Ele pegou a rescisão daquela demissão, ele comprou um estúdio de animação. Depois de alguns anos ele faliu, foi a bancarrota, falência. Ele podia ter pensado, poxa, não é para mim, eu não tenho dom para esse negócio. Fui demitido por falta de criatividade, abri um negócio, não consigo fazer animação. Ele se mudou para Hollywood, chegando em Hollywood, ele e seu irmão, eles montaram um estúdio, e aí então, você conhece a história, veio o Mickey Mouse, veio Disneylândia, e é um sucesso no mundo inteiro. Se ele tivesse desistido na sua primeira demissão, não teria chegado onde chegou. Se ele tivesse parado na sua falência, não teria chegado. Ele persistiu. A Bíblia fala sobre perseverança. Naamã foi curado depois de 7 mergulhos. Josué só entrou em Jericó depois de 7 dias rodeando a cidade. A história nos conta, quem já ouviu falar aqui também de Thomas Edison, né? Criador da lâmpada incandescente. Sabe qual que é a história dele? Está aí bombando nos YouTube da vida. Um dia, primeira semana de aula que ele foi na sua vida, criança, primeira semana de aula, ele chega em casa assim, mamãe, olha, o professor pediu para entregar isso aqui só para a senhora. A mãe abriu, começou a chorar, quando leu aquela carta, e de repente ele, sem saber ler, diz assim, mãe, o que a carta está dizendo? O que o professor mandou dizer? E a carta dizia assim, e ela lendo para o seu filho, me leia, me fale. A mãe então lendo para ele. A carta diz assim, Edson, diz assim, seu filho é um gênio, essa escola é muito pequena para ele, e não tem suficiente professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo. É isso que ela falou. Passaram-se alguns anos, se tornou um gênio, um dos maiores inventores da história da humanidade. De repente a sua mãe morre, e um dia ele vai até a casa da mãe para arrumar as coisas, ele vai mexer nos armários, ele abre a gaveta, e para sua surpresa estava aquela carta. E quando ele começa a ler aquela carta, ele chora aos prantos, porque a carta dizia o seguinte, seu filho é confuso e tem problemas mentais, não vamos deixá-lo vir mais à escola. Era aquilo que a carta dizia sobre o seu filho, mas ela não aceitou, ela cuidou, ela não desistiu, ela perseverou, ela acreditou no seu filho, e ele se tornou um dos gênios da história da humanidade. Meu irmão, não desista, porque vai ter milagre em nome de Jesus. Segunda atitude de Ana, para alcançar o milagre, tenha discernimento espiritual. Versos de número 17 e 18, ele respondeu,
vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Primeiro ela está ali orando, o sacerdote diz assim, você está embriagada? Ela fala, não, é alma angustiada, é alma amargurada, é esse meu estado. Aí diz assim, não, então que Deus conceda o que você está pedindo. Sabe o que ela faz? Quando ela recebe essa palavra do profeta, do sacerdote, diz assim, receba o que Deus te conceda o que você está pedindo, ela diz assim na hora, eu pego. Ela saiu dali, ela mudou o semblante, ela recebeu ela teve discernimento. Para quê? Para saber o que receber e o que não receber espiritualmente. Quando o sacerdote diz assim, você está embriagada, ela diz, não, ela rejeita. Eu não aceito essa palavra para a minha vida. Eu não sou. Agora quando diz assim, olha, mas então que Deus te conceda, amém, eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus. Se ela tivesse acolhido a primeira palavra, ela estaria doente, enferma. Agora ela não acolhe. Quando ela acolhe a segunda, o que ela vive? Ela vive duas curas. Primeiro ela vai viver uma cura emocional, porque diz que o seu semblante era caído, o seu semblante estava triste. Quando ela recebe aquela palavra, ela teve discernimento, essa palavra vem de Deus, essa palavra vem do Senhor. A primeira é da carne do profeta, a primeira é da carne do sacerdote, mas essa vem de Deus. Então o seu semblante fica animado, ela fica alegre, ela sai celebrando, ela é curada emocionalmente, ela é curada no ventre, porque ela recebeu uma boa palavra. Sabe por que tem gente doente? Porque recebe e acolhe todo tipo de palavra negativa. Você não vai dar certo, eu não vou dar certo. Não vai ter cura, não vai ter cura. Fica dizendo, e acolhe. Aí vem num culto profético como esse, como nós temos tido, vai ter milagre, vai ter bênção. Será que é para mim? Não dá. É isso que está acontecendo aqui, meu irmão. Toda semana eu recebo um monte de palavras, Tem gente que vai para mim e fala assim, pastor, eu sonhei com você, pastor, eu sonhei, Deus me deu visão, e eu acredito também. Aí tem gente que fala, pastor, eu sonhei com a igreja, eu vi a igreja bombando, eu vi a gente num prédio enorme, eu vi muita gente sendo salva, eu vi a gente batizando muita gente, eu digo amém, glória a Deus e aleluia. Aí tem gente que fala, pastor, eu vi cobra, eu vi sonho, eu vi serpente, eu vi rato, eu vi igreja vazia, eu vi um monte de coisa, eu rejeito, falo, não, está amarrado em nome de Jesus. Não que não seja verdade, talvez que a pessoa tenha tido um sonho, mas não encontra pouso no meu coração. Eu rejeito em nome de Jesus, eu não aceito. Martinho Lutero dizia o seguinte, eu não posso impedir que pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazerem ninhos na minha cabeça. É assim. Nós não podemos impedir com que as pessoas falem mal de nós, que as pessoas lancem maldições contra nós, que as pessoas lancem palavras negativas contra nós, mas nós podemos não permitir com que essas palavras encontrem pouso no nosso coração. Eu não aceito, eu rejeito em nome de Jesus. Lá em casa nós fazemos há muitos anos atrás, eu e a Flávia, que nós aprendemos, lá no início da nossa conversão com um pastor, ele dizia assim, todos os dias você ore dizendo assim, Senhor, cancela toda a palavra de maldição lançada contra a minha casa, a minha família. Todo dia de manhã eu oro, Senhor, tudo aquilo que o diabo preparou contra a minha casa, minha família, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, mas também tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, eu declaro que nós vamos viver 100% nesse dia, em nome de Jesus. Você tem que decidir o que você vai receber na sua vida. Ana, em terceiro lugar, ela tem atitudes. Diga assim, atitude. Versos 19 e 20. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho, amém? Ela voltou a sonhar, ela voltou a lutar pelos seus sonhos. A Bíblia diz que então ela recebe aquela palavra, ela volta para a sua cidade em Ramá, ela para de chorar e ela volta a se relacionar com seu marido e então ela tem um filho. Ela teve a atitude, ela recebe uma palavra do sacerdote, ela vai para casa e põe em prática. Ela muda o seu semblante, ela para de chorar. E imagina só, meu irmão, se ela não mudasse essa atitude, se ela chegasse em casa de cara feia, chorando, angustiada, você acha que o marido ia ter relação com ela? Ela teve atitude, você já pensou? Como que ela estava no tempo? Chorando, amargurada, angustiada, de cara amarrada.
E se ela chega em casa? Você acha que o marido ia celebrar com uma mulher dessa? Não ia, meu irmão. Ninguém, sabe por quê? Porque ninguém suporta ficar do lado de gente negativa. Ninguém suporta de ficar do lado de gente azeda. Ninguém suporta ficar do lado de gente amarga. Ninguém gosta de ficar do lado de gente triste. Tem gente que chega do seu lado, tem gente que derruba a gente. A gente cai, a gente fica chato, né? Tem gente que chega, porque a pessoa é tão pessimista, só fala coisa ruim, tudo não vai dar certo, é até um desenho, né? Ó dias, ó céus, tem gente que é desse jeito, né? Quer jogar para baixo. Meu irmão, tem gente que está esperando uma promoção, mas só reclama no trabalho. Ai, por que não, olha, pastor, nada dá certo, sempre tem uma promoção, alguém vai na minha frente. Claro, o camarada só reclama o dia inteiro no trabalho, chega reclamando, vai embora, está reclamando. Você acha que vai ter oportunidade? Não vai. Se quando o patrão, o chefe não colocaria, por que você acha que vão te colocar? Essa é a questão. Tem marido, tem mulher que o marido, meu marido precisa chegar mais cedo em casa, chega em casa, reclama da casa, você viu a chuvarada agora, o quintal, tive que ir varrer o quintal, varrer a sacada, e falta isso, falta aquilo, o camarada vai pela outra porta. Esse é o problema. Tem que mudar a atitude. Em quarto e último lugar, cumpra os seus votos espirituais. Verso 28, por isso agora, eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Ana tinha feito um voto com Deus, ela tinha dito a Deus que se Deus sarasse o ventre dela, e ela tivesse um filho, ela entregaria esse filho para Deus. Ela tem um filho, coloca o nome dele de Samuel. Quando ele é desmamado, ela vai ao profeta, ela volta para o templo, chama o sacerdote, ele diz assim, olha, meu filho agora vai ficar aqui com o Senhor, cuide do meu filho. Ela entrega, ela cumpre os seus votos. Eu não sei o que você prometeu para Deus nesse início de ano. Talvez você prometeu ser mais educado com a sua esposa, talvez você falou para Deus, você que ia ser menos briguenta, menos rixosa, talvez você tenha prometido para Deus que você ia orar mais, ler a Bíblia, abrir uma célula, participar de uma célula. Não esqueça de cumprir os seus votos. Ana votou, Ana honrou os seus votos, amém? Só que, preste atenção, alguém pode dizer assim, mas Ana orou, Ana prometeu a Deus, ela cumpriu o seu voto, só que tá bom, pastor, mas o sonho dela era ter um filho, e agora ela ficou sem o filho, porque ela pega o filho, ela leva lá para Siló, ela morava em Ramá, todo ano ela sim, a Bíblia diz que ela ia visitar o filho, mas e aquele negócio de ter o filho em casa? Cadê essa questão? Ela entregou o filho. Então eu convido você a ler comigo 1 Samuel 2:21, que diz assim: o Senhor foi bondoso com Ana. Diga assim, o Senhor é bom. Diga, o Senhor é bom. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor, amém? Deus não nos pede nada que não vai dar melhor para nossas vidas, amém? Ela queria um filho, Deus deu 5 filhos, ela tinha 3 filhos e 2 filhas, e ela tinha ainda fora isso Samuel, e ele crescia diante do Senhor. Ele foi um profeta, ele foi um sacerdote, ele foi um homem de Deus, ele mudou a história da nação de Israel, ele mudou a história espiritual da nação de Israel. Meu irmão, o que Deus te pedir pode entregar, porque Ele vai te devolver 10 vezes mais, em nome de Jesus, amém? Tenha discernimento e busque ao Senhor, aleluia, amém? Persevere, tenha discernimento, atitude, seja fiel e vá viver o seu milagre, em nome de Jesus, amém? Quero convidá-los a ficar de pé.